Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ciência Underground. E hoje resolvi trazer para vocês um review / resenha do documentário do Castanhari sobre a vida do Charles Darwin. Charles Darwin, né, em português. Antes de mais nada, lembrando que ainda está rolando a campanha de apoio ao Pirula devido ao AVC que ele sofreu, então vou deixar aqui o QR Code e o site www.pirula.com.br, Pirula com 2 L's. E eu acho que essa semana, quando o vídeo está saindo, o pessoal dos 3 elementos, né, vai fazer a questão da vaquinha e daí o apoio fixo vai migrar para a vaquinha, mas eu trago essas atualizações aqui para vocês também. Lembrando, sigam lá no canal do Pirula, nos 3 elementos, é que vocês conseguem ter informações oficiais sobre o Pirula, conforme a família achar prudente e revelando, tá bom? Então, se você puder fazer sua contribuição. Também recomendo que vocês possam deixar rodando lá os vídeos do Pirula e assistindo também, porque são um conteúdo muito legal, muito interessante e conversa bastante com o canal e com a divulgação científica no Brasil como um todo. Bem importante nesse momento. Mas então é isso, vamos para o vídeo sobre o documentário do Castanhari. Tá, primeira coisa a falar sobre é que ele se chama, eu tô lendo aqui, né? Ele se chama Darwin, o cientista que desafiou Deus. Primeira coisa que eu tenho que falar é que eu não gostei do título, mas eu entendo, na internet você tem que ter um título chamativo para as coisas, mas eu não gosto desse tipo de título beligerante, tá? Porque já tem muita gente com má vontade a ouvir sobre evolução, sobre Darwin, e daí colocar um título do homem que desafiou Deus eu acho que não ajuda, mas tá, é uma coisa menor e eu entendo muito bem porque se usa esse tipo de título, tá bom? E outra coisa que eu devo dizer aqui já de cara, se você entrou esperando que eu ia destruir o Castanhari e a produção, pode fechar o vídeo e dar o seu dislike, porque eu não vou fazer isso, porque tá muito bom, eu gostei, eu dou um 9 de 10 para esse documentário, então se você quiser seguir para saber as minhas críticas e elogios, seja muito bem-vindo. Se você esperava hate, tchau, até mais. Por que eu falo isso? O Castanhari, eu acho que ele tem, sei lá, mais de 10 milhões de inscritos, eu acho que 15 milhões. Quando eu gravei o vídeo, quando eu tô gravando esse vídeo, o documentário do Darwin, né? É um documentário, mini documentário, sei lá, é quase 1 hora. Já tá com quase 500 mil visualizações, muita gente assistiu, e eu sempre vi as reações no Twitter quando o Castanhari fazia um conteúdo sobre qualquer coisa, envolvendo divulgação científica, que, na real, tem muita gente com dor de cotovelo. Eu sei que não é perfeito, é problemático em alguns pontos as produções Castanhari, mas também não gosto do tipo de reação que as pessoas têm ao conteúdo, porque elas se sentem tocadas porque ele fez o conteúdo e não chamou o especialista X ou Y que a pessoa gostava. Eu já vi muito disso. No caso aqui desse documentário, quando eu fui assistir, apesar de todas as polêmicas envolvendo Castanhari, né, nessas produções, eu já fiquei bem tranquilo porque tem o envolvimento do Reinaldo José Lopes. O Reinaldo José Lopes, para quem não sabe, ele é escritor. Ele é também colunista, aquela coluna Darwin Deus na Folha de São Paulo, há muito tempo. Ele escreveu alguns livros, inclusive o livro Darwin Sem Frescura, que é do Pirula e do Reinaldo, né? E o Reinaldo também ele é um acadêmico de Tolkien, né? Para quem gosta do Senhor dos Anéis. Pirula, isso é uma promessa, eu vou ler o Senhor dos Anéis, tá? Para quando você estiver de volta a gente conversar a respeito. E o Reinaldo entende muito de evolução e sobre Darwin, então quando eu vi que ele estava ali como consultor, né, e revisor, fiquei bastante contente porque eu falei, não, aqui vai ter um conteúdo de qualidade e de fato não me decepcionei, ficou um conteúdo muito bom. Então nesse sentido eu já esperava que seria um conteúdo bom. Mas isso não vai contra ter chamado, você acabar de reclamar do pessoal que falava que o Castanhari não chama os especialistas. Olha, o fato de ter o Reinaldo me deu uma certa segurança. Se não tivesse o Reinaldo, não necessariamente significava ou implicava logo que não prestaria. Primeiro eu teria que assistir, e é por isso que eu estou assistindo e emitindo... Aliás, estou emitindo uma opinião, porque eu assisti, né? E é um assunto que eu entendo uma coisa ou outra. Alguns destaques de pontos positivos sobre a produção, algumas coisas precisam ficar claras. É sobre Darwin, sobre o cientista, sobre o ser humano, Charles Darwin, né? Então, não é um documentário para te ensinar sobre evolução. Ele é mais sobre história, uma biografia, do que uma aula sobre evolução. Então, se você está esperando que o documentário vai ser uma baita aula de evolução, não vai ser e você não deveria esperar isso.
porque está fora do escopo do que o vídeo se propõe, né? Do que o vídeo documentário se propõe. Por que eu falo isso? Porque isso ajuda a escolher a entender algumas escolhas de roteiro, algumas escolhas de coisas a se contar. E lembrem-se, é 1 hora, menos de 1 hora na verdade. Não dá para contar uma vida de 73 anos, e ainda mais a vida não é de qualquer pessoa, é do Charles Darwin. Não dá para a gente contar com super detalhe em 1 hora. Coisas terão que ser cortadas ou abreviadas. Então, você tem que entender as coisas que são colocadas ali nesse contexto da limitação do tempo também. Então, isso se aplica até críticas que eu farei a seguir no vídeo. Algumas delas podem ser simplesmente a questão do tempo. Um ponto bastante interessante é que, mesmo com esse tempo limitado, seria muito fácil você pegar uma pessoa que tem Origem das Espécies na biografia e você falar só desse livro. Mas não, eles fizeram questão de falar da maioria das obras importantes assim, do Darwin, né? De livros pelo menos. Né? Então, da viagem do Beagle, da geologia da América do Sul, né? Falaram também da zoologia da viagem. Os livros depois que o Darwin publica depois, e antes da Origem das Espécies, como aquele volume que ele tem sobre cracas, né? Em 2 volumes, deram uma atenção até bem interessante a isso. Aí vem a Origem das Espécies, depois você tem Variação sobre Domesticação, em 2 volumes também, se eu não me engano, e daí vai contando também outras obras conforme o Darwin foi envelhecendo e amadurecendo seu pensamento. Bem interessante. Achei legal eles mostrarem um pouco mais mesmo da vida do Darwin, né, e da obra dele, e não focar só numa coisa como se fosse a única coisa que definisse o Darwin, a única coisa que ele trabalhou. Na verdade não, ele trabalhou em algumas coisas também. Sempre com esse fio, né? O fio condutor era a evolução, mas ele trabalhou em coisas muito interessantes também. Lembra que eu falei para vocês a questão da limitação do tempo? Eles poderiam ter usado essa desculpa para não falar de algumas ideias problemáticas do Darwin. O Darwin nasceu ali em 1809. O que você espera de um homem que nasce em 1809? Ele é branco, na Inglaterra vitoriana e rico. Você espera que essa pessoa seja racista e machista? Seria uma surpresa se essa pessoa fosse? Não estou dizendo que é correto, mas é uma surpresa? Não é. E o Darwin era racista e ele era machista. E eles fizeram questão de colocar isso no documentário, sem passar panos, mas ao mesmo tempo dando esse contexto que eu estou dando. Você não deve ficar surpreso que o Darwin tivesse ideias retrógradas, que nós consideramos hoje retrógradas. Ele é um produto do seu tempo também. Não dá pra gente achar que o cara era iluminado em todas as searas da vida. Isso é impossível. Ninguém é. E você que está me assistindo vai ser considerado ridículo por alguém daqui 20, 30 anos. Eu serei considerado também. Tá? Inclusive, essa geração atual também será, mas eles parecem que não percebem. Então, mas o Darwin ele era contra a escravatura e tudo mais. Ele veio aqui no Brasil, ficou chocado com os escravos, as pessoas escravizadas, perdão, elas eram tratadas. Sim, isso é verdade. Mas isso não significa que ele considerasse essas pessoas como iguais. Ele não considerava que todas as raças ou que todas as etnias e que nem os sexos fossem iguais. E isso é verdade. Não adianta dar murro em ponta de faca, isso é verdade. Basta você ler, como eu li, não estou falando da boca para fora, A Descendência do Homem, né? The Descent of Man and Selection with Relation to Sex. A descendência do homem e a seleção com relação ao sexo, que é onde ele fala muito pouco, na verdade, sobre a origem da humanidade, mas ele fala bastante, e ele fala muito sobre a seleção sexual. Então, assim, não tentem dar, sei lá, murro em ponta de faca e dizer, não, Darwin não era racista, ele não era machista. Era sim, tá tudo documentado e a gente sabe, não é surpresa que ele fosse. Achei legal, com tempo limitado, eles deixarem isso claro e não fugir dessa questão. Porque um perigo da biografia que eu não gosto é quando eles santificam, eles fazem essa agiografia, né, das pessoas, que é tornar elas santos. Eu não gosto desse tipo de biografia porque nenhum ser humano é santo. E eu fiquei bem contente com esse tipo de abordagem. Beleza, obviamente que uma das coisas mais importantes na história do Darwin foi a viagem ali a bordo do Beagle, todo mundo sabe. E eu achei muito, mas muito bom, e tendo o Reinaldo, eu já sabia que isso era esperado, que eles não repetiram a lenda dos tentilhões. Como assim? Tô chocado, passado, que lenda dos tentilhões. Não é verdade que o Darwin, meu Deus, viu os tentilhões e pensou tudo sobre a evolução, como acontecia a descendência com modificação? Não é verdade, não é bem assim a história.
Eu posso fazer um vídeo depois, mas eu já vou deixar aqui minha coluna de questão de ciência, onde eu explico essa lenda. Uma coisa interessante, os tentilhões de Darwin, eu vou deixar uma foto aqui também, o Peter Grant e a Rosemary Grant. Vocês devem lembrar do livro, né, 40 anos de evolução. Eles são pesquisadores que trabalharam muito lá em Galápagos. Enfim, é isso. E fiquei muito feliz de não replicarem essa lenda. É muito maravilhoso, porém aqui tem um pequeno ponto de crítica. A forma como eles colocaram depois que o Darwin volta da viagem, ele percebe o valor dos tentilhões em retrospecto. Então, quando ele já começa a ter as ideias transmutacionistas e tudo mais, ele volta para esses espécimes, mas ele não coletou com detalhe o Darwin. Então ele até tem que pedir ajuda para quem estava ajudando ele, para o Capitão Fitzroy, para saber de qual ilha veio qual tentilhão, porque ele não coletou essa informação. Ele coletou essa informação, na verdade, sobre os tordos, os mockingbirds. E isso o documentário deixa claro que é bem interessante. Ele desmistifica, portanto, essa lenda a respeito dos tentilhões. Mas quando ele fala do retorno do Darwin, que o Darwin foi olhar os espécimes, o documentário fala dos mockingbirds. E isso, na verdade, é com os tentilhões já. Agora sim os tentilhões. Mas, de qualquer forma, é uma coisa menor, né? Que, de repente, eu posso ter entendido errado, mas eu acredito que não. Eu acho que eles misturaram um pouco a história das duas coisas. O que é fácil de acontecer, que a gente está falando de pássaros e variação de ilha para ilha, né? Pássaros, eles não são pássaros propriamente ditos, mas aves, né? Um outro ponto, e aqui vem uma discordância maior, tá? Em algum momento no documentário eles falam que o Robert Grant, ele foi um professor, né, quando o Darwin... Isso antes da viagem do Beagle, né? O Darwin foi para Edimburgo para estudar medicina. Não deu certo, né? Claramente. Mas ele teve um professor lá, que foi o Robert Grant. E o Robert Grant é conhecido por ter sido lamarckista. E eles falam que o Grant influenciou o Darwin com as suas ideias de alguma maneira. Tem um momento no documentário que eles falam isso. Só que tem um ponto curioso, eu vou ter que ler agora, literalmente para vocês, porque na autobiografia o Darwin fala o seguinte sobre o Robert Grant, é o professor dele. Abre aspas. Eu o conheci bem, ele era seco e formal nos modos, mas com muito entusiasmo por baixo dessa crosta exterior. Um dia, enquanto caminhávamos juntos, irrompeu em admiração entusiasmada por Lamarck e suas ideias sobre evolução. Ouvi em silêncio, surpreso e, pelo que posso julgar, sem que isso tivesse qualquer efeito sobre minha mente. Fecha aspas. Olha, é claro, assim, o Darwin, ele escreveu essa autobiografia originalmente para a família dele, ele já estava mais velho, ele pode não estar lembrando bem das coisas, mas ele pode estar sendo sincero, ele pode realmente não ter se impressionado com nada que o Robert Grant falou. E tanto é que na correspondência dele, ele não faz questão de se corresponder. O Darwin era uma pessoa que escrevia cartas diariamente, né? Ele não tem uma correspondência com o Grant muito valiosa. Ele até fala nesse mesmo trecho aqui que ficou meio chocado que depois o Grant não fez nada da vida muito importante cientificamente. Então ele não parece realmente ter sido uma pessoa muito importante para o Darwin. Só que o meu amigo Niles Eldredge, ele também... Olha que chique, né? Meu amigo Niles Eldredge. Ele tem essa ideia de que o Darwin, quando ele estava em Edimburgo, ele teve realmente contato com ideias transmutacionistas do Lamarck e ideias sobre espécies do Giambattista Broch, que aí é um italiano, né? E aqui é um ponto curioso, né? Que os dois que trabalharam com duas visões diferentes de evolução, a visão gradualista do Lamarck e a visão táxica que eu não vou entrar em detalhe, do Giambattista Broch, é Jean-Baptiste, o francês, é João Batista. E o Jean-Baptiste, ou Giovanni Batista, é João Batista também, né? Então os dois são João Batista e os dois trabalharam sobre o mesmo assunto na mesma época. Mas enfim. O Niles, ele acha que o Darwin, ali em Edimburgo, ele teve contato com essas ideias, inclusive pode ter lido algumas obras lamarquistas, alguns artigos, mas meio que a gente não tem como provar isso, né? É mais por uma questão de ter o Grant ali, ter também o Robert Jameson, mas é um ponto ainda em discussão, e o Darwin disse que não teve muito efeito sobre as ideias dele. Então, o que a gente pode dizer? O homem falou, né? Perfeito? Então, próximo ponto.
Se por um lado eles desmistificaram o mito dos tentilhões, eu não gostei quando eles falaram de Lamarck, porque usaram exemplo da girafa de novo. E eu escrevi recentemente sobre isso, como isso também é um mito, como o Lamarck não ligava muito para girafas, ele usou um exemplo uma vez, que tem até uma informação meio que equivocada sobre girafa, sobre o tamanho das patas dela, e nunca foi um exemplo consistente na obra dele, e muito menos na obra do Darwin. O Darwin não falou de girafa na primeira edição das espécies sobre o pescoço de girafa. Depois ele vem falar de girafa por causa de um cara que estava pentelhando ele na época, que era o George St. Mivart, se eu não me engano, e ele ficou falando sobre a cauda da girafa. E aí ele respondeu na origem das espécies. Mas esse cenário de girafa esticando o pescoço, girafas com tamanho de pescoço diferente, e aí para explicar a seleção natural e do outro lado a herança dos caracteres adquiridos, isso é um mito criado e replicado muitas vezes. Vou deixar aqui a minha visão sobre na coluna Questão de Ciência, posso fazer um vídeo depois, tá? Mas o vídeo é sobre o Darwin, não é sobre Lamarck nem sobre a evolução. Mas é bom para a gente aproveitar para uma audiência imensa e uma oportunidade muito boa para destruir mitos, assim como fizeram com os tentilhões, poderiam ter feito com a questão das girafas, e da diferença entre Darwin e Lamarck. Porque, gente, eu lamento, mas uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos, não eram ideias originais do Lamarck, completamente, e o Darwin usava essas ideias. Meu Deus, é só ler a origem das espécies, está lá. Ele usava o uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos, ele acreditava. O Darwin formulou uma teoria inteira para explicar a herança dos caracteres adquiridos, que é a teoria da pangênese. Então, tipo assim, isso não é diferença entre Darwin e Lamarck. Uma outra coisinha que me incomodou um pouco é o ponto em que eles colocam sobre a descoberta da seleção natural. Já está com mais de meia hora de documentário. Eles já contaram muita coisa da vida do Darwin depois do retorno do Beagle, porque o Darwin tem a ideia de seleção natural, eu acho que em 1938, no começo de 37, eu já não lembro. Mas é ali, não passa de 40. E do jeito que eles contam, eles dão a entender que aconteceu de uma forma muito mais tardia do que o que de fato aconteceu. Eu entendo que foi uma decisão de roteiro e de montagem, mas me incomodou um pouco. Mas eu achei positivo quando eles falam da descoberta da seleção natural, como eles colocam também essa ideia aparecendo no contexto sociocultural do Darwin, né? Então a gente sabe da influência do livro lá do Thomas Malthus, não é? E também das ideias que estavam rolando na época. Eles não disseram isso explicitamente no documentário, mas eu já li isso a respeito. As ideias, por exemplo, do Adam Smith, a mão invisível do mercado, né? A seleção natural é a mão invisível da natureza, né? Mas enfim, isso é um assunto para uma outra hora. Um outro detalhe que me incomodou, mas aí é uma coisa muito pequena, e com isso já vou chegando ali para o final do vídeo, é que uma vez ou outra eles chamaram Darwin de pai da teoria da evolução. É meio estranho, né? Porque assim, a gente tem um Lamarck falando sobre evolução, a gente tem ideias evolucionistas. O próprio avô do Darwin, né, o Erasmus, ele tinha ideias consideradas transmutacionistas, transformistas e, portanto, evolutivas. É meio estranho chamar o Darwin de teoria da evolução. Ele foi pai de uma teoria da evolução, que é a evolução por seleção natural, majoritariamente, e outros mecanismos. Mas isso é uma discordância tão menor. E assim, já chegando para a conclusão, por favor, não entendam errado. Como eu disse no começo do vídeo, 9 de 10, adorei a produção, recomendo, quero que você assista e que recomende para outras pessoas. Acho fantástico que um canal gigante tenha uma produção tão boa. Gente, esqueci de falar isso. Meu Deus, a dublagem do Guilherme Briggs tá lá. As animações são lindas, a direção de arte de animação, meu Deus, é maravilhoso. O roteiro, o texto, o Castanhari tá bem também na apresentação. Eu acho isso muito legal e é muito importante para a divulgação científica. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. E acho que as minhas considerações são essas. Vejo vocês no próximo vídeo, então valeu. Tchau, tchau.